Oi, doutora Marise. Oi, Vanice. Que linda, adorei essa estampa, cheia obrigada, de vida. Obrigada pelo convite também. Médica, cirurgiã, plástica, a gente precisa ter a parte técnica, tá? Desse universo hoje aqui para essa nossa conversa seríssima e ao mesmo tempo que seja uma pitada talvez de impulso, né? Para aquela adolescente que não esteja nada contente, né? Com o que vê no espelho, lá se ela for realmente, né, trocar uma ideia com ela mesma, ela jogando limpo vai dizer, não, isso aqui não tá bacana, podia ser diferente, podia ser melhor, e eu não gostaria que fosse lá na frente, né, poderia ser um peito maior, uma comissão diferente, mais exuberante, agora, já. Oi, Letícia, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Você, como psicóloga, apoia aquela jovem mesmo, antes dos 18, a colocar uma prótese ou não? Olha, claro que depende muito do caso, mas eu posso falar que se a gente for avaliar no geral, acho melhor não. Tá? Não seria o momento ideal. Não seria o momento, não seria adequado, né? Porque a gente sabe que o processo do adolescente, todos nós aqui nós já fomos adolescentes, então a autoestima é algo que mexe com a gente. Então você pode ser magra, você acha que não tá bom. Você tem o peito grande, você acha que não tá bom. Você tem pouco peito, você quer, às vezes você fala, não, mas eu queria, você tem a coxa grossa, mas não queria ser assim. Tem a coxa fina, mas não queria ser assim. Então nada tá bom para o adolescente. Então isso, primeiro a gente tem que compreender esse processo. De amadurecimento, de aceitação também. Principalmente aceitação. A pessoa pode colocar uma prótese de silicone antes dos 18? Sim, doutora? Ela pode. Nós precisamos primeiro saber se ela já parou de crescer. Então, nós fazemos um exame de idade óssea, que é o raio-x das mãos, e a partir do momento que ela teve a menarca dela, que é a primeira menstruação, em torno de 2 anos, e os ossinhos dela mostram que ela não vai mais crescer, que ela já tem um corpo adulto, vamos dizer assim, ela estaria autorizada a organicamente ser operada. Sem problema. Quando a menina chega lá com queixas, ela reclama do que sobre o aspecto das mamas? Então, normalmente elas têm uma autoestima baixa, como ela falou, né? Por falta, por mamas muito muito pequenas. E normalmente ela vem acompanhada dos pais, porque caso a gente vá operá-la, a gente precisa da autorização de um dos pais, pelo menos, porque ela é menor de idade, né? E precisamos dessa autorização do exame de que a gente pode fazer a colocação da prótese. É a mesma prótese usada para a mulher adulta? É a mesma prótese. Normalmente a gente orienta que ela escolha uma prótese não tão grande como ela gostaria, porque em tese essa prótese é para colocar e que ela dure muito tempo, né? A gente não pode dizer exatamente quanto tempo vai durar, porque essa tecnologia de prótese existe mais ou menos em torno de 25 anos, então eu já tenho segmento desse tipo de prótese há 25 anos que não precisa trocar. Mas é lógico que a gente tem que avisar que existe estatisticamente um percentual que coloca a prótese e um mês depois rejeita, né? Isso é raríssimo, digamos, é 0,002% dos casos na estatística mundial, porém é um risco. Que existe. Né? Eu já ouvi gente dizer, mas a fulana colocou a prótese de silicone mais com a intenção de corrigir os mamilos. Eles eram tortos, né? Um para um lado, outro para o outro, aí constrangimento. A pessoa já vai para a primeira relação sexual dela, por exemplo, né? E já vai concentrada naquilo. Eu vou passar vergonha, não tá legal para mim, se nem eu, né? Talvez o outro nem perceba, mas enfim. E em quais casos seria um excelente recurso, então, fazer o reparo? Entendo. Nessa fase? Como eu havia comentado, eu acredito que, primeiro, a adolescente ela tem que ter a consciência, porque geralmente, nesse período, as adolescentes elas ignoram totalmente a parte genética delas.
E eu já tive casos na clínica assim, até da paciente ela não aceitar a cor de pele que ela tem, por exemplo. Por causa também dessa gama, né, assim, das redes sociais que ela vê. Ela é focada nessa beleza que a gente nunca vai alcançar exatamente esse padrão de beleza. Então, e ela não entende esse processo. Então, primeiro ela tem que entender que, poxa, às vezes meu corpo é assim por um fator genético. Então, primeiramente, eu tenho que me aceitar, gostar do que eu tô vendo no espelho, porque que nem você falou, os meninos, gente, eles não ligam se a gente tem um peitinho meio tortinho, se a gente tem estria, eles não ligam. A gente que se importa com isso, nós mulheres a gente se importa com isso. Então, primeiramente tem que vir a questão da aceitação, ela amadureceu isso. Quando ela amadurecer essa ideia, aí depois de uns anos, aí ela trabalha, ela tem uma certa independência. Porque, assim, eu acredito que não deve ser necessariamente um presente. A gente também deve fazer por uma questão de merecimento, né? Principalmente, assim, o pai vai dar de bandeja aquilo ali para a pessoa. Então, não, e quando o adolescente ele tem noção do valor, ele dá valor, entende? É uma troca. Então, eu acho que se ela primeiro se aceitar e quando ela ter essa independência, ela olhar e falar, opa, mas eu acho que eu poderia ficar melhor, mas só para agregar, não para uma questão de obrigação, porque senão... Não que o silicone vá transformar a vida dela, isso. Depositar todas as fichas ali numa felicidade e tudo mais. Depois disso tudo, se a menina coloca o silicone, por exemplo, a prótese com seus 16, 17, ela vai casar, vai ter filhos, vai ter problema na amamentação, doutora? Não, o problema na amamentação normalmente não vai ter, mas eu gostaria de complementar, porque a gente que tem essa experiência de atender já essas pacientes adolescentes, eu sempre tento perceber na consulta se essa paciente ela já tem uma vida sexual ativa ou não. Porque é importante a gente até prestar um serviço para a comunidade e alertar essas famílias, essa mãe e esse pai, que quando os pais têm dificuldade de dizer não para o adolescente e você coloca uma prótese precocemente numa paciente que ainda não tem vida sexual ativa, você está ajudando a sensualizar essa criança, esse adolescente. Perfeito. Então você está, às vezes, falando, vai filhinha, vai, eu vou te ajudar a você ficar mais sensual. Então, eu acho que o pai tem que, e a mãe tem que ter essa consciência que se ela não tem uma vida sexual ativa, a gente não tem que ter pressa de colocar essa prótese. Porque já tem toda uma sociedade estimulando a você começar a sua vida sexual mais cedo. Não seremos nós, profissionais ou pais dessa criança, que somos responsáveis, mais maduros, a ajudar nesse processo. Agora, eu já coloquei prótese em pacientes com 15 anos, por quê? Porque ela já era sexualmente ativa, a mãe aprovava, conhecia isso, então ela já tinha esse constrangimento na vida sexual dela. Aí é diferente, né? Você não está estimulando nada, ela já está vivendo isso. Mas eu, quanto profissional, sempre que eu percebo que a mãe trouxe a filha porque ela tem dificuldade em dizer não para a filha, e essa é uma consciência que o profissional, eu acho, presta esse serviço para essa família, de perceber essa dificuldade da mãe, porque os adolescentes hoje são muito tiranos com os pais, né? E você, então, ajudar nesse processo, porque o papel do pai é dizer não. Né? Dizer sim, todo mundo diz. Sim. Né? E, então, eu sempre tento perceber essa mãe, esse pai na consulta. A gente vê na linha de raciocínio sobre as tatuagens, na época em que o pai dizia assim, criatura, não faça nada, e aí a pessoa ia lá e fazia escondido. Hoje ela olha para a tatuagem e fala, o que eu fiz? Mas por que ele não insistiu no não? Isso. Ou por que ele não... Nossa, e a prótese é igual, né? Porque quando às vezes ela vai amadurecer, e como ela é muito imatura e coloca a prótese, às vezes lá na frente ela volta e fala, agora minha mama está muito grande.
Porque então você tem que ter uma maturidade para tomar uma decisão definitiva sobre De o seu corpo. proporção, tudo. Como, por exemplo, a tatuagem e a prótese, né? Sim. Hoje a gente tem visto também muitas mulheres que, né, tiveram a ideia de colocar a prótese de silicone, mas isso bem depois dos 20, por exemplo, e que mesmo assim tem voltado atrás, né, e dito, acho que vou fazer a remoção, não quero mais, eu quero um peitinho pequeno, de novo, tô na vibe, né? Sobre arrependimento, que tipo de conselho você tem para dar? Eu acredito que assim, que nem ela falou, acho que ela falou muito bem, né, até a respeito disso. Quando a pessoa ela quer voltar atrás, tem coisas que tem como a gente voltar atrás. Por exemplo, uma tatuagem eu já não consigo. E geralmente, ok, eu consigo, mas às vezes é quase o dobro do valor. Então, se tem coisas que, poxa, eu me arrependi, eu coloquei uma prótese, mas será que eu tenho, às vezes, as condições para poder fazer essa remoção? Que isso eu acredito que a doutora consegue se explicar melhor do que eu. Então, ela tem que perceber algumas coisas durante esse processo. Eu acho que é aí que entra também a questão da aceitação. Porque pode ser que antes ela não se aceitava, por isso que ela colocou. E hoje ela se aceita, hoje ela acha bonito, hoje ela quer isso. Então, eu acho que está tudo bem. Do jeito né? natural. Isso em mesmo. quais casos é crucial encaminhar para terapia antes de fazer qualquer movimento cirúrgico? Porque existem casos de pacientes que chegam para ser operadas que elas não precisam operar, né? Mas estão com convicção. Que elas ali. têm uma harmonia, uma beleza, um equilíbrio e elas vêm para fazer, né? Então, nesses casos, realmente, às vezes a gente não vai indicar um psicólogo, mas a gente contraindica a cirurgia, né? Porque tem que ter essa postura. se você quer contribuir com o paciente, não só fazer o teu serviço, Ganhar o seu dinheiro, enfim. Ganhar o teu dia, né? Se você quer contribuir com aquela pessoa, eu acho que é uma coisa até ética, né? De você dizer, olha, você está muito bonita, né? E eu disse isso numa consulta anteontem, estava contando para ela. Atendi uma consulta, uma paciente muito bonita. Ela não tinha uma mama exagerada, mas ela tinha uma mama bonita. Eu fiz toda a consulta para ela, orientei, a cirurgia e tal. Daí, no final da consulta, eu falei para ela, mas se eu fosse você, eu não operaria, porque a sua mama é muito bonita. Agora, se você insistir que você quer operar, eu posso te operar. Mas se você fosse minha filha, eu diria para você não se operar. Aí a mãe que estava do lado, viu, filha? Eu te falei. Não precisa. Tá tudo certo. Isso. Olha, sem contar que aí a pessoa também vai para essa alternativa, depois também já quer fazer algum ajuste de cintura ou colocar prótese de bumbum, tudo. Sobre se achar lindo, isso pode ser para homem, para mulher, não importa. O que pesa mais? O que nos ajuda a ter autoestima? Olha, voltando... Como se esforçar nesse sentido? Se a pessoa ainda não se acha ela ainda bonita. não se... Gente, terapia, gente. Porque o que é autoestima? Autoestima, você quer que a pessoa te aceite. E no processo da adolescência, a gente quer muito isso. E geralmente, e infelizmente, a geração de pais que a gente está vendo, eu vejo principalmente lá na clínica, são pais permissivos. Então, eu acredito que o amor que eu quero dar para o meu filho é de coisas. Então, eu vou pagar uma cirurgia, eu vou dar um carro, eu vou pagar tudo. Mas ele, no fundo, ele não quer isso. Ele quer atenção. Ele quer uma conversa. E a adolescente, às vezes, ela não tem isso, mas aí alguém elogia ela. Ela fala, opa, mas estão me elogiando, olha, então estão olhando para o meu corpo. E ela transmite isso para o corpo dela. Mas no fundo, as pessoas, elas só querem, elas só querem ser amadas, vamos dizer assim. O adolescente, ele só quer ser amado, ele só quer ser reconhecido. Eu acredito que isso, quando a gente não trabalha isso, tem uma consequência muito grande quando a gente é adulto. Porque eu falo isso até pela minha pessoa. Eu era uma adolescente que, nossa, minha autoestima era horrível. Mas porque eu não aceitava o meu corpo,
Hoje eu aceito, mas eu fiz, durante a minha graduação, eu fiz processo terapêutico. Então, assim, para a gente não passar do limite, é importante a gente ter essa maturidade, a gente olhar para a gente e fazer terapia. Isso aí. Doutora Marise já está convocada para voltar outro dia, se possível, para falar sobre as principais indicações de cirurgia plástica na adolescência, tá? Que deve ter alguma, né, de ajuste que possa fazer com que a pessoa sinta-se muito melhor mesmo. Que são fundamentais. Que são fundamentais. Ok? Beleza? Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Beijos para vocês. Amanhã a gente volta para fechar a semana, tá? 10h30.